Meus amigos, bom dia. Eu sou Silvano, sou assentado da Reforma Agrária, sou agricultor, plantador de abacaxi, de banana, de laranja, de lavouras para subsistência. Venho aqui expressar meu sentimento quando Paulo Guedes fala que a culpa do desmatamento e dos problemas ambientais é dos pobres. Quero dizer que a culpa não é dos pobres, que os pobres já carregam o peso de não terem assistência médica, de não terem educação, de passarem necessidades, de viverem abandonados no campo, na zona rural. Dizer que a culpa é dos grandes latifundiários que têm o oi de seca-pimenta atrás da terra, invadindo e colocando fogo. E que nós, os pobres, temos o orgulho de viver da terra, da agricultura familiar, e que não temos culpa nenhuma por esses crimes ambientais. Nós somos homens do campo, homens trabalhadores, que jamais somos destruidores do meio ambiente. A culpa não está nos pobres, os pobres que não têm representante. Nós vemos claramente que quem representa os taxistas é um taxista, quem representa os advogados é um advogado, quem representa os juízes é um juiz, quem representa os negros é um negro. Mas o nosso país, que é um país subdesenvolvido, um país pobre, e o nosso representante não representa a classe dos pobres desse país, que a culpa, ninguém quer ser pobre e viver passando necessidade, mas é por causa da riqueza mal distribuída, por causa de ambiciosos que fazem riquezas para levarem para a sepultura, para o túmulo, e não veem os grandes exemplos de outras organizações, como os insetos, como os cupins, como as formigas, que um não é bilionário e o outro passa fome. Nós temos um desafio pela frente. Este ano, um ano político, nós precisamos olhar para a política para não deixar que o nosso destino fique na mão de incompetentes como esses que estão aí no nosso país, dizendo que a culpa é dos pobres. Ele está querendo culpar alguém, mas a culpa é deles, que não sabem administrar o país, que não sabem fazer a divisão justa das riquezas, de taxar os impostos sobre um pobre e sobre um rico de uma forma igual. Isso sim, que é culpa deles, é culpa desses governantes ricos que não têm sentimento, que veem as pessoas passando fome na rua e que tem fazendas grandiosas e que tem patrimônios fora do país. Sim, esses ambiciosos que entram na política só com o objetivo de enricar e de não representar o país, e de falsificar e de desviar as verbas do nosso país. Nosso país é rico, nosso país tem riquezas naturais, mas infelizmente estamos sendo governados por pessoas incompetentes que o tempo todo querem colocar a culpa nos pobres, mas a verdade, a culpa é sua, Paulo Guedes. A culpa é sua, Bolsonaro, por essa administração do Brasil e um ministro da economia chegar no exterior e dizer que a culpa é dos pobres. Não, a culpa é de vocês que não sabem governar o nosso país. O nosso país merece homens dignos que governem para o bem de todos, que representem o nosso país, porque vocês não representam os pobres do nosso país. Quando estão culpando os pobres por isso e por aquilo. Nós somos homens do campo, somos da roça. Eu tenho orgulho de dizer, sou Silvano, sou do assentamento Conceição, sou pobre, mas não sou destruidor do meio ambiente. Sou da agricultura familiar, pranto, tenho as minhas mãos calejadas da roça, do cabo da enxada. Tenho orgulho de ser, e não serei rico enquanto existir um pobre.